Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas igrejas que você precisa correr, fugir delas. Você não deve nem ouvir as pregações feitas lá. Você não deve nem visitar, porque só em ir lá você fica sequelado psicologicamente e espiritualmente. Para a nossa tristeza, é cumprimento da palavra de Deus, né? Tem muitas denominações que são igrejas santas no tocante ao comprometimento com a palavra de Deus, né? São consideradas igrejas de Cristo, mas tem outras denominações que estão contaminando espiritualmente o povo, cabreteando seus membros para serem escravos de uma teologia que não é bíblica e levando essas pessoas à condenação eterna longe da presença do nosso Deus. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que sentem fome e sede da palavra de Deus e não podem sair por aí batendo em qualquer porta de igreja. Tem que antes se informar, né? Como são as doutrinas, como é a denominação, qual a intuição, se é pregar a salvação e vida eterna para o povo, para as pessoas, ou pregar o que convém à carne. Muitas denominações por aí não estão preocupadas com a salvação das almas, a salvação das ovelhas. Infelizmente, o número de falsos profetas tem aumentado aí a cada dia, desembestadamente, e o diabo tem usado esses falsos mestres, vasos do capiroto, para enganar as pessoas. Obviamente, não generalizo, não é todos. É apenas alguns usados pelo diabo para macular o evangelho. Tá curioso para saber quais igrejas são essas? Fica aí, não sai desse vídeo, porque a marmotagem gospel hoje tá quente. Volto logo após a vinheta. Paz e graça da parte de Deus por Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sem mais delongas, tá? Eu quero pedir que, por favor, vocês continuem ajudando o meu canal a chegar a mais pessoas, tá? Deixando o seu like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, né? Para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E também me sigam no meu Instagram. Eu ficarei muito contente em ter vocês lá comigo me acompanhando. Olha, meus irmãos e irmãs, tem igrejas que você não pode nem passar na porta, nem na calçada. Você tem que fugir para bem longe delas. Igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Aí talvez você me indague: ô Carlos Reinar, mas Deus, ele não pode me enriquecer? O crente tem que ser pobre e miserável? Deus enriquece sim a pessoa. Ele enriquece quem ele quer. E também Deus tem o poder para empobrecer. Em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 7, diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Deus tem o poder de enriquecer um crente, né, fazer um crente prosperar na vida financeira. O Antigo Testamento está repleto de relatos de servos do passado que eram espiritualmente prósperos e abençoados e financeiramente também. Pessoas muito bem-sucedidas, que possuíam muitas propriedades. O problema não é o crente ser rico. Deus pode sim abençoar e enriquecer uma pessoa. O problema está na teologia da prosperidade. Faz o povo pensar somente, né, nas riquezas terrenas e não pregam os tesouros e riquezas espirituais que Deus tem para nos dispensar lá do reino da sua glória. O povo não busca as riquezas celestiais, o foco é o dinheiro. O problema da teologia da prosperidade é trocar o tema central do evangelho, que é a salvação da alma. O foco da pregação do evangelho é Jesus e não o dinheiro. Tem igrejas prometendo mansões, iates, aviões, empresas multinacionais e só falam em dinheiro e prosperidade. Venha, pois você vai morar em um apartamento em Miami de frente para a praia. Você vai ter um triplex. Deus, ele abençoa e enriquece o crente quando ele acha por bem. Porém, nós não podemos fazer do dinheiro o foco e o tema primordial da nossa pregação. E isso está completamente contaminado e alastrado nas igrejas. Quem conhece a Bíblia sabe qual era a pregação de Jesus. Jesus não pregava prosperidade. Jesus viveu a pobreza, era sustentado por doações. E assim mesmo, ele pregou o evangelho, a mensagem da salvação, sem enriquecer. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos não pregava
o que se prega hoje em muitas igrejas nesses dias. O que é falado das denominações está bem distante do que era pregado pela igreja primitiva. A igreja primitiva de Antioquia pregava a salvação e arrependimento para as pessoas entrarem no céu. A teologia da prosperidade prepara os crentes para serem ricos na terra e não os preparam para serem salvos. Ser rico há um grande risco de perder a vida eterna. É isso que essa teologia maldita faz. Tem igreja por aí que não prega sobre salvação, porque infelizmente, se pregar salvação e arrependimento das almas, a igreja não lota. Quando se prega, sobre prosperidade, curas e revelações e teologia da prosperidade, as igrejas abarrotam de gente. Então essas igrejinhas da teologia da prosperidade, faça voto nos envelopes, não são de Deus. A igreja primitiva nunca pregou essas heresias, tá? E o verdadeiro crente não prega essas marmotagens. A igreja foi chamada para pregar a salvação e Jesus é o tema principal das boas novas do reino. O apóstolo Paulo disse que não se sentia envergonhado do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder para salvar e não para enriquecer, encher os bolsos de grana, tá? Não é errado você pedir algo financeiramente para Deus, tá? Não é pecado. Pecado é trocar a mensagem do evangelho e pregar algo que a Bíblia não ensina. A Bíblia diz que se aparecer outra mensagem, mesmo vinda de um anjo do céu, que seja anátema, maldição, não acredite, não creia e não receba. Outro tipo de denominação que você deve correr são essas igrejas que não têm a Bíblia como fundamento. Tem denominação que já disseram que a Bíblia ela tem que ser atualizada, que ela deve se encaixar à sociedade atual. Não se fala mais de santidade, não se fala mais de temor a Deus, não se prega temor aos crentes para terem vida no altar, para jejuar, ou seja, anularam a Bíblia das suas vidas. Tem igrejas que você vai nos cultos, mas na verdade não é culto, é um show. O culto foi transformado em uma boate com luzes e tal, para parecer com um show. Para mim isso está mais para entretenimento, menos para um culto de louvores e súplicas a Deus. A presença de Deus não está nesses lugares. Deus não se manifesta nesse tipo de ambiente que eles alegam ser templos de adoração, mas a adoração deles não tem nada a ver com a adoração verdadeira. É apenas uma apresentação de pessoas reunidas em um show, em busca de uma massagem de ego, que massageie os seus traumas e a sua carne, e por aí vai. Então seja cauteloso, seja um crente bereano. Analise e retenha o que é bom, porque nem tudo que você ouve por aí é de Deus. Porque tem gente por aí que fazem parte de igreja simplesmente como se fosse um clube. Nem tudo que é pregado nesses púlpitos aí nós podemos comer, ouvir ou absorver. Agora, nesses últimos dias, ainda mais nesses últimos dias que Jesus está para voltar, tem muita mentira religiosa, tenha muito cuidado, porque tem muitos por aí que são lobos devoradores, tá? E você deve ficar atento para que ninguém tome a tua coroa através de uma mensagem falsa. Tem outro tipo de igreja, de denominações, que são formadas através de contendas. A todo momento por aí surge uma nova denominação criada por contenda de pastores, eles brigam um com o outro, discutem, aí um fala, eu vou abrir a minha igreja do meu jeito. Aí sai ele com uns 25 a 30 crentes, na maioria das vezes tudo parente, aí funda uma igreja com base na contenda e briga e perseguição com pessoas de outras denominações. Agora, não são todos, tá? Tem muita gente séria que sai em paz das suas igrejas e foram pregar o evangelho e formar um grupo, uma igreja na comunhão, na paz com a sua antiga denominação, tá? Tem pessoas de Deus que trabalham pelo evangelho. Mas também, infelizmente, tem muitas igrejas por aí sendo formadas debaixo de rixas e divisões. Pode ser tudo legalizado de acordo com a lei, mas Deus não está onde habita a contenda. E a contenda é uma das coisas que Deus detesta e abomina. Em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz: 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente
e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. Aquela pessoa que gosta de ficar semeando contenda no meio dos irmãos da igreja, no meio dos crentes, joga um contra o outro, é fofoqueiro. Aí eu vim aqui te contar sobre a vida do irmão Ciclano, do irmão Beltrano, manda e orar e se converter e não fuxicar. Ninguém engana Deus. Então denominações criadas por divisões e rixas e brigas são muito perigosas. Tem muita denominação séria por aí para você ouvir a palavra de Deus, aonde vão te ensinar a verdade da palavra do Senhor, e pessoas que têm a vida dedicada, igrejas que têm a vida dedicada ao evangelho genuíno. Diante de tantos escândalos que surgem diariamente no meio cristão, infelizmente faz com que as pessoas queiram ficar destempladas, como eu fiquei durante 9 meses. Não faça isso. Escolha uma boa igreja para se congregar. A palavra de Deus manda se ajuntar com outros irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajando-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se congregar, se reunir com outros irmãos é a coisa mais maravilhosa que existe, é edificante para a nossa vida cristã. É muito importante nós servirmos a Deus e nos reunir com outros irmãos, não podemos parar. Porém, você tem que fugir de certas igrejas, porque se você ficar ali congregando, sendo instruído por falsos mestres, enganadores do evangelho, você vai ficar enfermo e doente espiritualmente. Deixe a sua opinião nos comentários, tá? Se você conhece pessoas que precisam desse vídeo, compartilhe esse vídeo com elas, tá? E pode ser de grande importância em suas vidas. Ajude esse canal a crescer, deixe o seu like no vídeo, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno na paz do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.